A Brasilândia ela é composta por mais ou menos 280 mil pessoas. É uma população superior a muitas cidades do Brasil. A gente aqui da Brasilândia, pelo menos essa parte alta, como você pode ver, é bem alta a Brasilândia, né? A gente já sofre com essa coisa que eles chamam de redução de pressão sempre. Né? Eu não me lembro assim uma época que não teve redução de pressão. Mas com a crise hídrica, o que acontecia? A partir das 10 horas da noite, né, que era a redução de pressão, e voltava às 6 horas da manhã, passou a ser mais cedo, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Eu estive em São Paulo, por exemplo, conversei com muitas ONGs, né? Os depoimentos são muito fortes, né? No sentido de que, confirmando uma suspeita de que quando ocorre uma crise como esta, as populações mais vulneráveis são as que têm um sofrimento, um impacto muito desproporcional em relação às populações com maior poder aquisitivo, né? A população com maior poder aquisitivo sempre tem alguma capacidade de reagir, de se proteger contra a crise, comprando água, perfurando poços, e as populações vulneráveis, as que vivem em vilas e favelas, os moradores de rua, os idosos que vivem em asilos, né? Nós percebemos que têm sido muito fortemente afetados, né? Conceitualmente, uma gestão da crise orientada pelo direito humano à água prioritariamente protegeria essas populações mais vulneráveis, né? Atenção especial tem que ser dada a elas. A gente não tem condições de acumular água para 3, 4 dias. Nossas casas, a gente não tem como construir, não tem cisterna. E, ao mesmo tempo, a condição financeira do morador da Brasilândia, ela varia entre 1 e 3 salários mínimos no máximo. Não tem, né? Então, é uma condição financeira baixa. Né? E a gente tendo que comprar água, que eu acho que essa é uma das intenções da escassez de água, tendo que comprar, a gente teria sérios problemas, porque a população não teria como comprar essa água. A gente continua tendo esgoto a céu aberto. A gente continua, a minha casa mesmo, o esgoto sai da minha casa e vai para o córrego. Né? E não é um córrego qualquer, é um córrego que vem, que é de manancial, é a água limpa que a gente polui. Nós temos 40% da população e 6% da água do país. Enquanto o norte tem 70% da água do país e 4% da população. Então a água do Brasil está na Amazônia, no centro-oeste. Aqui nós não temos água, mas a gente viveu uma sensação de ter. Então desperdiçamos, não cuidamos da água e tal. Então, nós não podemos perder esse momento e criar campanhas permanentes, mudar a forma de ensinar água na escola, mudar os critérios de outorga de água para que as pessoas não possam sair fazendo poço aí adoidada, né? As grandes empresas têm que dar a sua contribuição, aumentando o reuso de água. Então, nós temos uma série de coisas para fazer. E a crise hídrica veio para mostrar que isso é essencial, não é mais uma opção. Nós temos que recolher água de chuva com critério, nós precisamos reutilizar a água dos esgotos, que hoje a gente joga nos rios e vai embora. Então a crise está sendo muito difícil, mas ela é fundamental para a gente mudar a forma de ver. São Paulo vive uma crise hídrica, não é? É o momento que nós estamos vivendo, é uma crise. Há diversas formas das pessoas ir buscando como economizar e como reutilizar a água de reuso, diante de uma mudança climática
que é em consequência da forma como nós temos tratado o planeta. Como que nós podemos, de fato, no Brasil, reaproveitar bem a água? Como que nós podemos manter essas águas não poluídas? A gente tem aqui 2 afluentes, um vem dali, o outro vem da outra direção, formando um novo córrego, que esse córrego vai desembocar no córrego Cabuçu e esse Cabuçu desemboca no Tietê. E o que acontece? A gente continua despejando esgoto aqui nos afluentes e não adianta nada a gente ficar tratando lá no Rio Tietê. A gente trata o Rio Tietê, gasta bilhões de reais no tratamento e, na verdade, o que tem que começar a ser tratado é no afluente. Então, essa é uma grande questão que talvez a gente possa perguntar de novo. Quem está ganhando, quem está lucrando com a despoluição do Rio Tietê, ao invés de fazer o tratamento devido de esgoto aqui nas periferias? E nesse sentido, dessa escassez de água, da ausência, de tudo isso a gente pergunta, né? Água para quem? É importante que a gente tenha muito consciência de que a água não pode ser objeto de mercantilização, de tal modo que o saneamento básico também não possa ser objeto de mercantilização, virar negócio. Porque quando ele vira negócio, a questão básica que ele quer resolver deixa de ser prioridade e se torna apenas um pretexto, né? A prioridade se torna o lucro. Ela é um direito intrínseco à pessoa humana, faz parte da vida humana. Nós temos necessidades fundamentais e básicas para com a água, o banho, a utilização para alimentação, a utilização para tomarmos a água e que seja uma água saudável, potável, para que possamos, de fato, ter qualidade de vida. Então, nós precisamos de, em primeiro lugar, trabalharmos para manter essa água, porque a água do planeta é a mesma desde que ele é planeta. Ela não aumentou nem diminuiu, mas ela está contaminada. Como que nós podemos, enquanto cristãos, enquanto sociedade, fazer com que essa água seja reutilizada, fazer com que todos tenham esse direito à vida e também não deixar que ela seja privatizada, como outras questões da sociedade foram e estão sendo privatizadas. Com isso, parte da população ficará sem esse bem que é um dom de Deus. Se nós olharmos no livro do Gênesis, lá na história da criação, Deus criou o planeta para todos. A água, a terra, o sol, a lua, enfim, Deus nos deu de presente. Agora precisamos de cultivar para que todos tenham acesso a esses meios. As Nações Unidas a ONU tem uma estimativa de que uma pessoa no mundo, em média, precisa diretamente de 110 litros de água por dia para consumir. Essa é a água que a gente bebe, que a gente toma banho, das necessidades básicas, digamos, a água direta. A gente no Brasil está gastando mais. Então a gente está gastando em média 137, quase 140 litros, ou seja, a gente gasta 1 galão, 20 litros de água por dia, cada um de nós, em média, no país, a mais. Isso é a nossa, digamos, margem de desperdício. Quando a gente vê em países que consomem muito, que são os modelos, né, de países que são, digamos, são os chamados países desenvolvidos, Estados Unidos, alguns países da Europa, esse número chega a 600 litros por pessoa. É muito acima do que as Nações Unidas falam que é suficiente para cada um. Então, esses números são números alarmantes. A gente tem que fazer um movimento contrário dos últimos anos, que a gente consome muito, usa muito e desperdiça. O movimento dos próximos anos é de diminuir esse consumo e usar de uma maneira mais consciente, pensando que é essa água que tem que ser distribuída para toda a sociedade de uma maneira mais igualitária. Eu acho que essa falta d'água que tivemos aqui nos fez perceber que esbanjamos, que não tratamos com respeito a água.
O nosso fundador no Japão, do século XIII, tem um episódio bonito no nosso mosteiro sede, ainda corre dentro do mosteiro um pedacinho de um riacho, porque eu disse que um dia ele desceu, pegou uma concha, daquelas conchas de bambu, para beber água. E ele bebeu metade da concha d'água e a outra metade ele devolveu ao rio. E as pessoas, os alunos dele falaram assim, mas mestre, que cuidado é este? Ele disse assim, água é vida. E não podemos abusar da vida. Eu acho que isso é importante para todos nós. A campanha da fraternidade é um tempo privilegiado, é um tempo oportuno, que ela acontece no período quaresmal. É um período de revisão de vida, é um período propício de revisão e de lançamento de novas perspectivas, projetos e assim vai. Que ela seja também para todas as pessoas um compromisso em defesa da vida, da dignidade da pessoa e também do meio ambiente.